Olá, minha amiga e meu amigo. Esse é o nosso momento de reflexão. No vídeo de hoje, o pastor Heber Totti Armi aborda um assunto extremamente relevante, de uma forma simples, de fácil compreensão. Por isso eu peço a você que assista ao vídeo. No final, se gostar, curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. O nosso tema de hoje é sobre o Evangelho de João, capítulo 1, que diz assim: o prólogo de João é uma das passagens mais teológicas do Novo Testamento. Desta forma, essa introdução oferece uma base sólida para a defesa da origem e natureza divina de Jesus. A eternidade de Jesus, João capítulo 1, versículos 1 e 2 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. A abertura do Evangelho transcende ao princípio de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Isso, intencionalmente, remete ao momento antes da criação do mundo, estabelecendo que o Verbo, Cristo, Verbo, Jesus, já existia antes de tudo. Esse ponto é crucial para a argumentação da divindade de Jesus, pois estabelece que ele não é criatura ou ser criado. Não é. Mas eterno como Deus e o agente de tudo o que foi criado. Portanto, Jesus antecede ao cosmos e não está limitado ao tempo. Ele é Deus eterno, quanto Deus, o Pai. Amém? A obra criativa de Cristo. O Verbo, Jesus, é descrito como o agente da criação. Isso ecoa o que Paulo escreve em Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Onde afirma que todas as coisas foram criadas por meio de Cristo e para Cristo. Diante disso, é impossível que Jesus tenha sido criado. Além disso, a função do Criador é uma prerrogativa exclusiva da divindade. Na Bíblia hebraica, por exemplo, Isaías 44, versículo 24. E João claramente atribui essa função a Jesus. Em realidade, Jesus tem posição central no ato de criar, que revela fortemente a sua natureza divina. A encarnação de Jesus. Mateus afirmou que Jesus é Emanuel, Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. Marcos declarou ser ele o Filho de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 1. E João revela um dos maiores mistérios, que é a chave da teologia cristã. Jesus é o divino Criador e tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículos 14 e 15. Desta forma, Jesus tomou sobre si a natureza humana sem deixar de ser Deus. Essa união das duas naturezas de Cristo, divina e humana, é central para a compreensão da fé cristã. Jesus não é meramente um mensageiro divino. Ele é aquele que revela completamente a essência de Deus. Isso ultrapassa a função profética. Jesus é o revelador perfeito, porque ele é tão divino quanto o próprio Deus. João capítulo 1, versículo 18. Sua natureza divina é o que o qualifica a ser o único capaz de revelar com exatidão para mim e para você como é o próprio Deus. Diante dessa verdade que nós acabamos de ouvir, reavivemos-nos. Pense nisso. Que Deus te abençoe.